E ainda para falar sobre esse assunto, a gente vai abrir um link para conversar com o Diogo Roberto Ringenberg. Ele é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Santa Catarina. Doutor Diogo, bom dia, bem-vindo ao TVC News. Bom dia, Fábio. Bom dia também às pessoas que nos ouvem, nos assistem aí nas diversas plataformas que vocês transmitem. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Bom, doutor Diogo, na segunda-feira, na Câmara de Vereadores de Navegante, esse assunto foi discutido numa audiência pública e alguns pontos ali chamaram a atenção, né? Como o fato de pagar só no dinheiro, quem precisa usar o ferry-boat, tem a questão da gratuidade e agora o Tribunal de Contas também pedindo, o Ministério Público de Contas também. O que chama a atenção nesse contrato, doutor? Olha, Fábio, é mais um contrato público, infelizmente eles não são tão raros assim, que tem problemas e que precisa ser revisto, né? Nesse caso aí, ele já está há bastante tempo sendo executado de maneira precária. Então, eu ouvi aí vocês explicando o caso, em que a empresa afirmou de que não havia irregularidade, enfim. Não efetivamente não é um caso de irregularidade, há uma precariedade nessa contratação e essa precariedade, ela afronta o que diz a lei brasileira, né? Esse tipo de contratação tem que passar por uma licitação pública, onde se vai escolher aquele que prestar o melhor serviço, né? Isso há bastante tempo está pendente de acontecer. O Tribunal de Contas, em 2017, ele fez uma auditoria e identificou o problema, né? E já no ano de 2018 ele deu a primeira decisão. Nessa decisão, ele ordenava que num prazo de 180 dias fosse realizada a nova licitação, ou o plano de ação para realizar a nova licitação, né? O que, depois dessa decisão, aí houve recursos, enfim, e um pouco depois o DETER foi extinto, que era o órgão que cuidava disto até então. Com a extinção do DETER, né, o Tribunal de Contas teve que ouvir os novos departamentos, as novas secretarias que passaram a tratar do tema. E, no caso, é a Secretaria de Estado da Infraestrutura e a ARESC. Tá? Aí sobreveio em 2022, depois de ouvir esses dois novos órgãos, né, uma nova decisão. Nessa nova decisão, o Tribunal de Contas reafirmava o que tinha dito antes, ou seja, ele exigia a realização de um plano que culminasse com a realização de uma nova licitação e deu prazo para que isso ocorresse em 90 dias. E também, nessa decisão de 2022, ele exigia que já se planejasse, ou já se previsse na nova contratação, na nova licitação, formas alternativas de pagamento que não fossem apenas o recebimento em espécie, em dinheiro vivo, né? Aí a Secretaria de Estado da Infraestrutura respondeu dizendo que tinha um estudo planejando a realização de uma licitação apenas em 2026. Isso. Ou seja, isso é um prazo muito dilatado, é um prazo completamente incompatível com a prestação de serviço que se quer lá e com o sofrimento das pessoas que estão submetidas a essas situações relatadas por vocês e outras relatadas na audiência pública, né? E isso fez, então, com que o Tribunal de Contas desse uma decisão, agora no dia 21 de agosto, né? Estabelecendo um prazo de 60 dias, então, para que ocorresse uma contratação emergencial. A contratação emergencial ela é prevista na lei, né? E ela deve vigorar até que se culmine com a licitação, com a escolha que deve ser a regra, né? Segundo a lei brasileira. E essa contratação, doutor, desculpe interromper o senhor, pode... Essa contratação provisória ou de urgência, enfim, o nome, pode ser estendida até 2026, conforme eles querem? Tipo, não, nós estamos aqui, nós estamos dentro do que foi pedido. Então, Fábio, não deveria, né? Não deveria. Eu falei lá na audiência pública que, infelizmente,
essas contratações emergenciais, por vezes, elas se postergam por muito tempo e aí elas perdem completamente o caráter de emergencial. Isso é uma das vicissitudes aí da administração pública brasileira, que infelizmente acontece com mais frequência do que deveria, né? E existem diversas maneiras disso acontecer, desde artifícios, né, para que a licitação não dê muito certo, às vezes só realmente a falta de atuação do órgão de controle ou a incapacidade dos órgãos gestores, né, para planejar uma licitação adequada. Então, pode haver diversos motivos. Definitivamente, o ideal é que não ocorra, isso não precise aguardar até o ano de 2026, até porque realmente não há nenhum motivo plausível para que isso ocorresse e seguramente não é o que o Tribunal de Contas pretende e não é o que ele busca quando emite decisões como essa. O Tribunal de Contas quer, sim, que o serviço seja prestado adequadamente, de acordo com princípio da modicidade, né, em que essa tarifa não pode ser cara, princípio da atualidade, que é o que fala mais alto aqui. Não faz sentido nos dias de hoje você receber apenas dinheiro vivo, né, quando tudo se está fazendo através de métodos eletrônicos, inclusive o Pix, né? Então, a decisão do Tribunal de Contas vem no sentido de obter, de gerar uma resposta mais rápida para as pessoas aí de Itajaí, de Navegantes, que têm sofrido muito com a prestação de serviço que não está bem adequado. Tá bom. Olha, doutor Diogo, eu agradeço a sua participação aqui no TVC News e a gente vai voltar a falar sobre isso, que tem muitas outras questões, mas o tempo aqui não permite agora. Mas a gente vai voltar a falar, vai acompanhar esse assunto bem de perto e muito obrigada por nos atender. Fábio, obrigado pela oportunidade, tá? Sempre um bom trabalho para vocês e a gente continua à disposição. Obrigada. Bom dia. Bom dia.